Olá pessoas, tudo bem? Mais um review de notícia aqui e ontem foi, caso você não saiba, ontem foi solto Julian Assange. Ah, quem que é Julian Assange e por que ele é importante? Se você é jovem aí, talvez não saiba, mas Julian Assange foi um cara, um jornalista muito importante, principalmente quando se fala de internet. Rolou até um meme em 2014, quando o Mark Zuckerberg foi considerado, acho que foi em 2014, o homem do ano, que um deles, uma dessas pessoas roubou seus dados e deu para empresas, e o outro roubou dados de governos e deu para as pessoas, né? Um foi preso e o outro foi considerado o ano do ano. O Julian Assange é esse cara que ele, na verdade, não roubou dados de governos, né? Ele recebeu dados de governo, foram dados vazados, e ele apenas publicou. Então, assim, houve uma perseguição, né? Tipo, o Julian Assange foi preso, se não me engano, na Inglaterra por um crime que ele conheceu na Suíça, que não era crime na Inglaterra. Normalmente não se prende pessoas de um país em outro por um crime que não existe naquele país, né? E ele estava sendo extraditado para os Estados Unidos por um crime que não existia nos Estados Unidos, né? Então, assim, ele é um cidadão australiano. Então, assim, a gente vê que existe uma conspiração internacional, né, de governos, principalmente de governos dos países do Ocidente, né? Assim, o Brasil não faz parte do Ocidente, sinto lhe informar, o Brasil é um país fora do Ocidente. Ah, mas ele tá na porção Ocidente do mundo. Se engana você achar que o Ocidente ele é geográfico. Ele não é geográfico, ele é geopolítico, né? O Ocidente são os países que contam como Estados Unidos, países da Europa, Canadá, e a Austrália, até mesmo alguns países da Europa não são considerados Ocidente, como a Rússia, por exemplo, né, que está no Oriente, né? Mas a Austrália é Ocidente, mas o Brasil não é Ocidente. Então, vamos lá, vamos para essa notícia aqui. Levará tempo para se ter privacidade na internet, disse Assange à Folha em 2015. Interessante, né? Será que a gente tem privacidade hoje na internet? A galera finge aí que tem privacidade, botando cartoonzinho ou anime na fotinha, usando o nome. Cara, mas assim, você tem privacidade para os outros, né? Para as empresas você não tem, a gente pode falar disso. Eu não sei o que ele fala nessa notícia. Vamos ver se o entrevistador entrou a fundo nessa questão, porque na maioria das vezes vai ir para questões pessoais. Vamos dar uma olhada aqui na notícia. Vamos lá. Julian Assange declarou-se culpado na segunda-feira por violar a lei de espionagem dos Estados Unidos. Observe que ele não está nos Estados Unidos, ele não pisou nos Estados Unidos, ele não é americano. Por que ele tem que ser culpado por violar uma lei americana? É como se eu fosse preso por violar uma lei da Arábia Saudita. Tipo, não faz sentido, entendeu? Eu tô no meu país aqui, eu não posso ser preso por um outro país porque um outro país disse que eu violou a lei dele. Não faz sentido. Em entrevista ao então correspondente da Folha em Londres, Leandro Colom, o fundador da Wikileaks contou como era sua rotina de asilado na Embaixada do Equador, na capital britânica, a repercussão do caso de espionagem nos Estados Unidos e no Brasil em outros temas. A repercussão dos casos de espionagem nos Estados Unidos, no Brasil e outros temas. É interessante assim, por que ele estava no Equador, né? Na época, se tinha um governo de esquerda no Equador, um governo opositor dos Estados Unidos no Equador, e um governo que estava tendo até parece que alguns bons indicadores lá. E o governo começou a ter umas certas conspirações militares policiais, né? Então, o governo naquela época queria que o Assange soltasse a. Parece que eu não sei se ele não tinha, né? Mas ele queria apoiar o Wikileaks, por quê? Se não me engano, eu não vou lembrar muito bem, parece que a Wikileaks soltou as correspondências e viu que aquelas conspirações policiais que queriam derrubar o presidente do Equador, na verdade, estavam sendo patrocinadas pelos Estados Unidos, né? Então, a grande democracia ali do norte, ela só ajuda quando faz parte dos interesses deles, né? Então, o que o Assange fala é basicamente isso. Então, vamos ver o que ele fala? Quanto tempo o senhor conseguirá viver na embaixada? Olha, isso aqui eu acho que já está ultrapassado e eu acho que é mais a vida pessoal do Assange, eu não quero nem ler. Há uma certa curiosidade sobre a sua rotina. Pô, sinceramente, cara, eu queria que a rotina dele fosse maravilhosa, mas assim, eu acho que não é relevante. Essa pergunta não é relevante. O senhor tem visto seus parentes? Pergunta irrelevante. O que seria uma pergunta relevante aqui? Como está a sua saúde mental, cara? Tem jornalistas brasileiros que conviveram com a Assange, né?
Inclusive, a agência pública, uma empresa de jornalismo brasileira, surgiu do Wikileaks, né? Da divulgação das informações do Wikileaks. Ah, então, assim, tipo, o pessoal até fala que o grande problema do Assange é que ele estava sendo privado de conversar com as pessoas, ele não tinha privacidade pessoal, cara. Agora, pensa na sua vida aí, 100% do tempo monitorado, sem poder fazer nada, sem ver seus parentes, sem estar preso, sem pegar sol. Então, assim, o que eu devia ter perguntado? Cara, como tá a sua saúde mental? Como você está, né? Aqui não, ele tá perguntando de rotina, coisa boba. Assim, é como se é como se a entrevista quisesse invadir a privacidade dele, entendeu? Não deixa ele se expressar, mas quer perguntar detalhes da vida dele. É um pouco de reality show, né? A gente vive num mundo que o reality show é muito comum. O que 30, 40 anos atrás não era, né? O senhor não pode sair daqui, não se parece com uma prisão? Tipo, isso aqui é até interessante. Em alguns momentos, sim, porque eu recebo visita. Há um aparato policial lá fora, vigiando 24 horas por dia. Não é um ambiente saudável, é um ambiente difícil, mas outras pessoas estão em situações difíceis e eu estou confiante que vou sobreviver. Observa que ele acaba dando uma. Ele não vai direto ao ponto, né? É viável uma solução no curto prazo com a negociação com as autoridades? A gente já sabe que não. Tipo, isso é 2015, demorou 9 anos. Os países envolvidos, como o Reino Unido, Suécia, querem mostrar firmeza. Já as autoridades nos Estados Unidos se recusam a conversar. É importante destacar que organizações de direitos humanos revelaram à ONU preocupação com a minha situação. Então, Reino Unido, Suécia e Estados Unidos. Cara, isso aqui tudo são países que tem muito a explicar assim, em política internacional, né? Tipo, tava vendo ontem um vídeo sobre por que a Alemanha não devolve Nefertiti para o Egito. Cara, a gente tem muitos tesouros nossos mesmo, de Brasil, dos povos indígenas aqui, que estão nesses países, né? Estão em museus, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa vai lá para a Holanda, ela pode visitar o Manto Tupinambá, que é algo majestoso, assim. Eu já tipo, pô, para e pensa uma coisa aqui, cara. Tem uma coisa que eu fiquei pensando assim, né? Pô, a gente fala muito de Montezuma, cara, porque se você não sabe, a maior cidade de 1500 no mundo, uma das maiores cidades era Tenochtitlan, alguma coisa assim, né? Que é a cidade do México, né? Que ainda hoje é uma das maiores cidades do mundo. E os espanhóis chegam lá e Montezuma recebe eles, não porque achavam eles pessoas importantes, mas porque eles viam em cavalo e pessoal dos astecas acharam os cavalos importantes, né? E aí, do nada, Montezuma morre. 2 dias ali, acho que foi alguma coisa assim, morreu. E Montezuma era um rei guerreiro, né? Tipo, e, cara, isso. Depois teve uma epidemia, muita gente morreu. E só assim eles conseguiram conquistar aquela civilização, porque era uma civilização guerreira e muito mais forte do que os espanhóis, né? E o Montezuma, ele tinha um cocar de 2 metros de altura. Então você imagina uma pessoa, talvez fosse pequena, já que as pessoas daquela época eram pequenas, com um cocar de 2 metros de altura. Imagina a majestade dessa pessoa, assim. Devia ser uma pessoa. Devia ser. Não tô falando dele como pessoa em si, mas assim, a maneira como ele se vestia devia ser uma pessoa que inspirava respeito. E esse cocá ainda existe, e se não me engano, está na Holanda. Procurei cocá de Montezuma. Então, alguns tesouros que são dos povos originários nossos estão nos países lá, e tem muita gente que visita isso, gente. Assim, vá lá, visite, vá conhecer. Mas, cara, é muito dinheiro que isso gera para esses países. Muito dinheiro que gera que podia estar gerando aqui. Esse cocá podia estar na cidade do México. O manto tupiniquim podia estar no museu no Ceará, já que, tipo, parece que ele era do Ceará. Eu não sei se ele era do Ceará. Podia estar Aliás, é um livro muito bom que eu recomendo. 1499. Vamos continuar aqui no Wikileaks. O que tem feito o Wikileaks? 3 coisas. Uma, desenvolver recursos mais sofisticados de sistemas de pesquisa para o nosso material, para um assunto ou uma palavra. Temos 3,1 milhões de documentos publicados e resolver isso é importante para o jornalismo e para as pesquisas acadêmicas. A outra coisa é trabalhar em cima de novas publicações relacionadas a setores de inteligência. Em terceiro, estamos nos defendendo na justiça pelo mundo. Interessante notar aqui uma coisa. O que aconteceu com a Wikileaks? Teve muito documento. O escândalo da Wikileaks só deu sucesso porque a pessoa, o Snowden, quando ele já deu o caminho. O Snowden era uma pessoa de dentro da inteligência americana. Ele já deu o caminho para achar as informações. Então, se não me engano, foi o Snowden. O Snowden já deu as informações.
Não, tô confundindo as coisas assim. Isso era do esquema do Glenn com o Snowden, né? A Wikileaks recebeu um outro vazamento que precisou ser investigado. Tem um podcast aqui, Rádio Escafando, vou ver se eu deixo o link, conta essa história. O que aconteceu com o Wikileaks é que chegou vários documentos, eles não sabiam por onde pesquisar. Se tivesse um chat GPT na época, eles podiam jogar todas as informações de chat GPT num LLM e perguntar, olha, o que é relevante pro Brasil, né? Então, o que aconteceu com as pessoas? As pessoas foram recebendo esses documentos eles só podiam ser pegos impressos, para quê? Para evitar o vazamento, e os documentos, né, eles não tinham guia para onde você chegar. Então era muito difícil você achar a informação ali dentro. Tecnologias como o ChatGPT ou os LLM da vida poderiam ajudar muito hoje, né? Então, assim, essa notícia pode ser até relevante, pode ser que o Julian Assange pegue esses documentos, procure lá e veja alguma informação antiga, já que isso aí é de 2000 e alguma coisa, né? Como são esses processos? Eu não vou entrar nos processos aqui porque já deve ter acabado. Eu quero saber sobre privacidade. Quantas pessoas trabalham na Wikileaks? Não sei, não quero. Durante esse tempo de exilado, o senhor se arrependeu Durante esse tempo de exilado, o senhor se arrependeu de alguma coisa em relação ao Wikileaks? Não tenho arrependimentos, tenho muito orgulho do que fiz. Eu sobrevivi a isso, mas tiro lições estratégicas do passado. Às vezes, tenta voltar ao tempo e perceber como, em situações específicas, fui forçado pelas circunstâncias. É interessante notar que talvez hoje ele tenha uma outra opinião, mas assim, a gente não pode, a gente tem que relevar uma coisa, né? São mais de 10 anos presos. Depois de você ficar preso mais de 10 anos, você, tipo, pedir perdão e ser solto pode ser uma boa coisa. Pode ser que você faça alguma outra coisa em outro ambiente, que você esteja protegido, né? Então, eu creio que a única coisa que deveria ser arrependido é ter ficar perambulando pela Suécia, né? O que não deveria ser crime, né? Mas, vamos lá. Daria exemplos. Eu subestimei o quanto a Suécia tinha mudado nos últimos 30 anos. Exatamente o que eu estava falando. Ó. A Suécia ficou famosa nos anos 70, quando o premier Oliver Palme aceitou refugiados do Vietnã e o país promoveu sua reputação. Mas, desde o seu assassinato em 86, ora, a Suécia matou seu premier. A Suécia se transformou no país mais próximo dos Estados Unidos na Europa, com exceção do Reino Unido. Foi um equívoco da minha parte. Olha aqui o que eu tava falando. Também não entendi direito a natureza do The Guardian, jornal que rompeu parceria com o Wikileaks. Sou australiano e via como um jornal anti-establishment. Não sei se isso era verdade. É um jornal que representa parte do establishment britânico. Quando eu sou estrangeiro, leva muito tempo para entender as noções de poder do país. E aí, isso aqui é um discurso antissistema, né? Anti-establishment significa antissistema. E se tornou muito comum nos dias de hoje o discurso antissistema. Mas é interessante notar que o discurso antissistema que existe hoje, ele basicamente é o discurso antissistema que existia nessa época. Então, assim, é muito importante notar que o discurso dessa época antissistema era diferente do discurso antissistema de hoje. O discurso antissistema dessa época é assim, ó, a privacidade é uma coisa importante, a gente tem que limitar a privacidade, tanto que assim, essa notícia fala sobre privacidade, fala sobre transparência de informações, os governos aumentarem as transparências de informações. E o discurso antissistema de hoje é basicamente, tipo, não sei, tipo, eu não entendo, porque é um discurso só contra tudo que tá isso aí, que é um discurso vago, um discurso que permite autoritarismos, né? Tipo, eu sou antissistema, de certa forma sim, mas eu entendo eu entendo o establishment, né? Tipo, que é, tipo, famílias que estão no poder há bastante tempo, famílias que controlam o poder político, por exemplo. Se um poder político no Brasil ele é comandado pelo Congresso e não pela presidência, né? E aí as pessoas entendem o antissistema hoje como, pô, vou votar no palhaço aqui do que pior que tá no fica. Ainda hoje tem gente que pensa assim. Ou gente que vai votar, tipo, sei lá, não vou entrar nesse mérito aqui. O seu novo livro aborda sobre possível morte da privacidade na internet. Como as pessoas podem protegê-la, proteger a internet. É impossível para a maioria das pessoas e ainda vai levar muito tempo. Ou seja, é impossível para a gente se proteger a nossa privacidade na internet. Você aí se defendendo atrás de um nick bonitinho, de um nickname bonitinho, de um personagem bonitinho de anime, cara, esquece. As empresas sabem quem vocês são e vendem as suas informações. Talvez você não saiba como isso pode relevar, mas eu recomendo muito um livro chamado Big Techs e como é que é? Deixa eu ver aqui. Big Techs.
do Morozov, Big Tech do Morozov. Esse livro aqui, ele é de quando? Deixa eu olhar. Tá pela editora Ubu. Big Tech, a seção dos dados e a morte da política, né? Ele é de que ano ele é? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que comprei ele em 2020, por aí. Eu li ele em 2020. Não tem aqui a data. Deixa eu dar uma olhada aqui na Wikipedia. É 2018. Esse livro aqui tem um fato muito relevante, por exemplo. Se você manda uma mensagem aí pra sua companheira, seu companheiro aí, falando assim, vou virar vegano aí. E aí você pensa assim, pô, tu mandei pelo Zap ali, né? Essa informação é relevante? Pode ser que a empresa que controla o WhatsApp faça um leilão dessa informação. Olha, tal pessoa aí, tal indivíduo quer virar vegano. E aí, os seus dados de localização são monitorados, as suas redes sociais são monitoradas. Então, pode ser que faça um leilão ali e venda para ou indústria alimentícia ou indústria de produtos veganos mesmo, né? Que vendem produtos aí pseudo-veganos, vou chamar assim, né? Porque se você acha que a soja é vegana, você está redondamente enganado, né? E posso falar disso uma outra notícia que eu leio, né? Mas isso é opinião de biólogos, não é minha. Então, assim, se você. Aí faça um leilão ali, fala assim, ó, a indústria de carnes, indústria de cogumelos, e aí faça um leilão e fala assim, não, a indústria de carne paga mais, aí você tá passando perto de uma loja de carne, ó, feirão da carne picanha a R$10. Aí você fala, pô, quero virar vegano, mas a picanha aqui tá preço absurdamente barato, eu acho que eu vou comprar. Cara, isso é como a sua privacidade pode ser invadida. A indústria da publicidade. Publicidade é uma das coisas muito importantes, né? Então, assim, as suas informações pessoais estão sendo usadas para publicidade, porque é para isso que você está nas redes sociais. Você está lá, tá gerando informações para ser consumido por publicidades, né? Então, esse livro fala muito disso, né? Essa informação, se eu não me engano, esse exemplo foi extraído do livro do Big Tech, né? Pode ser que tenha mudado nos últimos anos? Duvido muito. O Twitter tem publicidade, o WhatsApp tem publicidade ali, caso você não queira ou não, não sei como, você não sabe como eles gerem as suas informações, você só sabe uma coisa: se a empresa está mantendo aquele app, não é porque ela é boazinha, ela está mantendo porque aquilo dá dinheiro, né? Se você olhar o Google, quantos serviços o Google fechou nos últimos 10 anos, tem um monte de serviços aí. Esses dias eu recebi que o Google Domains vai fechar o serviço de domínio do Google. Por quê? Porque não dá dinheiro. Se o Google Domains não dá dinheiro, imagina um WhatsApp da vida aí, da Meta. A Meta só leva para frente serviço que dá dinheiro. Então pode ser que as suas informações ali do WhatsApp, elas gerem dados, elas gerem renda em outra coisa que a gente não sabe, porque não tem transparência, privacidade. Então eu vou voltar aqui. Por outro lado, as pessoas estão acordando para o que está acontecendo com o Google, criando demandas para algo que preserve a privacidade e reprima o apetite do Google. O que ele está falando aqui em 2015? Regulamentação das redes sociais. A gente fez isso? Não. Então, assim, essa notícia aqui já tem 9 anos. E está falando assim, ó, gente, tem que regular esse bagaço aí. A gente não regulou. Cujo negócio é coletar informação privada. O Google coleta informação privada, né? Mas existem alternativas ao Google? Existe. Você pode usar o DuckDuckGo aí, ó. Vamos fazer pegar aqui, ó. DuckDuckGo. Vamos ver aqui. Vamos procurar, sei lá, curso Java. Melhor. Tutorial Java. Vamos ver aqui, ó. Tutorial Java, né? Deixa eu procurar uma coisa. Apache Kafka. O site do Kafka como primeiro, da Confluent como segundo. São informações realmente relevantes, né? Então, assim, tipo, um tutorialzinho aqui de Kafka. Beleza, são informações relevantes. Agora, vamos no Google. Vamos dar uma olhada. Um exemplo claro de como nossa privacidade é usada. Vamos no Google. O Google tá demorando. Vamos no Bing também. Vamos no Bing. Vamos procurar aqui, ó. O Google tem aquela interfacezinha bem clean, que é uma maravilha. Isso é um mérito deles, né? Apache Kafka. O site da Kafka com o primeiro. O site da Red Hat. Um blog aqui. Interessante. Talvez porque eu esteja com a AdSense, né?
Vamos, sei lá, vamos. Eu tenho com a AdSense ligado, mas assim, realmente veio coisa boa aqui. Eu achava que. Mas vamos procurar curso tutorial Java. Ah, veio relevante, né? O que o pessoal reclamava bastante? Talvez é porque eu esteja com o AdSense ligado aqui. Deixa eu até ver se ele voltou. Não. Né? Vamos ver aqui a Apache Kafka. Vamos pesquisar. O que o pessoal reclama muito, né? O pessoal reclama que primeiro vem as publicidades, né? O que vem de publicidade aqui do Google, né? Então, vamos ver cursos. Vamos ver uma coisa que me joga publicidade. Tipo, primeiro assim, eu não sei por que isso aqui é primeiro. Será que é porque tem publicidade? A publicidade, ela é diferenciada. Se ela é diferenciada, ela pode ter sido removida do... Deixa eu ver se eu desabilito aqui. Ó, vamos ver block de space. Cadê meu AdSense aqui? Eu tenho um AdSense aqui em algum lugar. Deixa eu ver aqui. Extensions. Ah, não tem. Não. Eu sempre tô com AdSense, com remover rastreamento, então pode ser que esteja bloqueado. Mas o que o pessoal reclama é que os itens mais relevantes, eles normalmente são publicidade. Então, assim, chega primeiro publicidade para você e depois chega o que você quer, né? Então você não sabe realmente o que é mais vantajoso, né? Então o DuckDuckGo é um cara que até vem publicidade, mas se você quiser, ele filtra melhor para você, né? Deixa eu ver. Ele tem uma camada de proteção sobre os seus dados, né? E ele não compartilha os dados, a não ser que seja uma pesquisa de compras. Se você fizer compras, aí realmente ele vai comprar, tipo, eletrodoméstico, ele vai compartilhar seus dados, né? E ele tem uma página dizendo como ele compartilha seus dados. Mas vamos voltar à notícia. Pelo menos 80% dos smartphones são controlados pelo Google. Oh! Quanto o Google cobra pelo Android? Nada, né? Que grava as localidades, contatos e e-mails que pesquisaram. Essas informações são integradas com outras coletadas pelo Google e no YouTube para construir um perfil sobre você. Não é só uma empresa de tecnologia, é a segunda maior companhia dos Estados Unidos com conexões com o Departamento de Estado, trabalhando com projetos de inteligência nos últimos 12 anos. E aí, assim, você pode estar pensando assim, pô, cara, mas o que o Departamento de Estado tem com os Estados Unidos? Tem um negócio chamado de operações psicológicas, né? Tipo, isso eu li na época das revoltas no Chile, que as redes sociais medem o nível de insatisfação popular e dosam propaganda baseado nisso. Então, assim, a gente tem uma satisfação popular básica, né? Eu lembro muito de 2013, né? O Wikileaks surgiu muito na esteira de 2013. Se você pensa em 2013 como algo ali que foi antissistema, foi antissistema e foi uma manifestação de esquerda a princípio, né? Em 2013 tinha muito ali no princípio o movimento que começou em 2003 chamado MPL. P de pato, tá? Que é o Movimento Passe Livre, que o Movimento Passe Livre depois cresceu, e hoje eu sigo ele, alguns perfis dele, eles vivem comemorando novas cidades que implementam o passe livre para os ônibus, porque eles entendem que nas cidades grandes merece transporte público, porque de graça, porque a cidade tem que ser acessível para todas as pessoas. Então, assim, se eu pegar e for de um lado para o outro de Campinas, eu gasto ao menos R$ 10 de transporte, né? Na época, Campinas tinha o vale transporte mais caro do Brasil, né? Mais do que São Paulo. Foi na época dos 20 centavos, né? Então a gente tinha na época esses movimentos de esquerda que dizem que, e aí assim, é muito conspiração, eu creio que deve ser verdade, que foi usado para desestabilizar esses governos de esquerda. Teve esses movimentos em vários. Então essa satisfação cresceu, essa satisfação surgiu à esquerda e logo ela foi transformada para algo à direita, com até movimentos que manipularam esse nome, né? A gente está falando de MPL, né? Se você lembrar de algum outro movimento parecido que usou essa sigla, você vai lembrar aí vai entender do que eu estou falando, né? Inclusive esse movimento que usou essa sigla, ele é financiado por organizações americanas, né? O Instituto Atlas, tá lá no site deles, gente, isso aí eu não estou inventando, ele tá lá no site deles. O Instituto Atlas é um instituto de empresários americanos que patrocinam movimentos políticos no Brasil, né? Então, o que o Assange está falando aí? A história comprovou, né? Existiam esses movimentos que foram manipulados por empresários americanos, né?
Por fim, por isso afirma no seu livro que o Google não é o futuro da internet. O seu modelo é uma armadilha de serviço gratuito, oferecendo maneira de pesquisa que podem parecer ser de graça, mas não são. É o anzol, você é o peixe que morde a isca com informação pessoal. No começo, parecia que o Google não atuava como uma organização lucrativa, porque oferecia serviço gratuito como simples técnicas de pesquisa e um logo colorido. Mas o fato é que essa organização está levando a política externa americana para outros países, né? Então, assim, você sabe se o Google realmente tem os dados confiáveis ali na pesquisa dele? Não. O Assange está colocando que talvez não seja, né? Pode ser que ele queira vazar quisesse, tivesse documentos para provar isso. Não sei, não posso afirmar, eu não posso corroborar com essa informação se ele não tem como provar aqui, né? Se ele tivesse um documento para falar, mas pô, é uma plausibilidade, né? Uma coisa que eu falo assim que a internet no passado ela era muito voltada a protocolos, era muito voltada a serviços. Então, por exemplo, uma das coisas que o Google matou foi o RSS, né? Eu falo muito disso, né? Quando você mata o RSS e vai para uma coisa que é mediada por algoritmos, né? E até você poderia ter ali um RSS mediado por algoritmos, você tira o controle da informação. Eu tenho até uma playlist de redes sociais, deve estar na página do meu canal, de redes sociais e procura na minha playlist, redes sociais e cafezinho, né? E quando você tira o RSS e media sobre algoritmos, você pede o controle. Quem tem o controle da informação é quem media aquilo por algoritmo. Então você pede o controle da sua informação. E tem uma série de fatores. Eu falei bastante disso, tá numa playlist lá, dá uma olhada nos meus cafezinhos. Como ver a repercussão dos casos de espionagem dos Estados Unidos no Brasil? Ou o Brasil define suas instituições e tem seu governo, ou os Estados Unidos vão sempre encontrar uma maneira de meter os dedos no governo brasileiro. A gente percebeu que os últimos 2 governos foram subservientes ao governo americano, né? E o governo que ele está falando aqui, o governo Dilma Rousseff, deve proteger a sociedade brasileira da ambição dos outros estados e das empresas conectadas com esses estados. É interessante porque a Wikileaks soltou documentos que provavam que a presidente na época, Dilma Rousseff, era investigada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos monitoravam conversas dela. E o que fizeram? Nada. Nada. Tá aí, tipo... o não fazer nada cobrou um preço muito alto, né? A gente viu aí, tipo, no que aconteceu. O governo caiu, veio um governo que era subserviente dos Estados Unidos, veio um governo que o presidente batia continente ao presidente americano, que é uma irrealidade, é uma coisa... É o extremo de subserviência, é o extremo do inaceitável, tipo, o síndrome do vira-lata absurdo, né? Existe um negócio, isso eu aprendi numa aula na faculdade chamada participação cultural, chamada soberania nacional. O que é soberania nacional? Os países, eles são iguais, né? Então, assim, o Brasil, ele é soberano no seu território. O Brasil faz o que ele quiser no seu território. E não venha meter o bedelho aqui, não, né? E aí, os Estados Unidos não pode invadir a soberania nacional do Brasil. Os Estados Unidos não pode chegar para o Brasil e falar assim: Brasil, você não pode fazer isso. O Brasil, você não pode fazer isso. Os Estados Unidos não pode invadir, espionar o Brasil. Até pode, mas o Brasil tem que se proteger em relação a isso. Isso é política externa, é um assunto que talvez não seja aqui, mas ele toca nesse assunto. Os Estados Unidos investigavam o Brasil. E investigavam em relação ao quê? Petróleo. Então, assim, os Estados Unidos queria entender o que era o pré-sal, o que ia dar o pré-sal e como eles podiam tirar vantagem nisso. E a gente vê o que aconteceu aí. Vai pesquisar, lê as notícias, o que aconteceu com as empresas brasileiras de petróleo, né? Essas pessoas pensam que a independência do Estado brasileiro é acoplada às suas ambições e estão dispostas a vender e trocar equipamentos militares por missões de treinamento de alta tecnologia com agências americanas. Olha que interessante. Bem interessante isso aqui. E eu não vou entrar nesse assunto. Qual a sua opinião sobre o debate do direito a ser esquecido, envolvendo o Google na Europa, em que as pessoas podem requerer a retirada de links que citam seu nome de pesquisas do site? Isso aí a gente vê muito no Twitter, né? Assim, por exemplo, eu não sei o que eu falei 10 anos atrás, eu posso ter falado um monte de merda. E se, tipo, alguém achar alguma merda que eu falei, falar, beleza, cara, eu falei merda, sem problema. E assim, a gente tem o direito de ser esquecido. A gente tem o direito de falar assim, olha, Twitter, apaga tudo que é meu aí de 10 anos pra lá. Porque eu não quero... Eu não tenho compromisso do que eu falei 10 anos atrás. Tipo, eu mudei. Então, o que eu fiz 10 anos atrás, eu tenho o direito de ser esquecido. Imagina que eu fui preso e que agora eu tô reabilitado. E, cara, o que eu vou ser culpado pelo que eu fiz 10 anos atrás? Não, eu já paguei pelos meus crimes, né? Não fui preso, tá, pessoal? Então, assim, vamos ler aqui. O que me parece é que a Europa está decidindo formalmente testar o que eles podem empurrar para fora da dominação americana. É uma experiência sobre o quão independente é o Ocidente europeu. O Google tem, economicamente, o tamanho de algumas nações, como a Nova Zelândia e Portugal. Na verdade, podemos dizer que o Google é como um Estado,
e o Estado tem obrigações. Quando o seu poder aumenta, a responsabilidade também aumenta. Grandes poderes geram grandes responsabilidades. Já dizia o pai do Peter Parker. O Google tem serviços como efeitos civis em bilhões de pessoas. O Google tem serviços como efeitos civis em bilhões de pessoas. Não entendi isso. Ou seja, no caso deles, não é publicar ou não publicar alguma coisa. Por que o senhor acha que o Google realmente tem relações políticas próximas ao governo americano? Sim, tem. Como mostra no livro, há conexões pessoais entre executivos de empresas e staff do ex-secretário de Estado Hillary Clinton como candidato à presidência em 2016. E aí você para pra falar assim, pô, mas aí, tipo, vamos votar no candidato anti-establishment. Amigo, eu acho que é bem pior. É bem pior, assim, tipo, não existe, nos Estados Unidos não existe candidato anti-establishment. Existe candidato aquela coisa, né? Eu vou jogar bombinha com arco-íris, né? Então, assim, o presidente eleito em 2018, ele era muito suscetível ao presidente da Rússia, Putin, né? Tinha até aquela coisa, eu não vou citar o nome desse infeliz, né? Que ele foi chantageado num método de chantagem russo que é assim, paga algumas prostitutas, vai lá, o cara faz uma festa e quando ele sabe tá tudo gravado ali, né? E há essa história que ele foi chantageado aí pelo presidente Putin, né? Pelo ditador Putin, vamos ser sinceros, né? O senhor chamaria o Google de uma empresa de mídia? Eu chamaria de uma empresa de distribuição de informação. Eu acho assim, que essas empresas deveriam ser tratadas como empresas de mídia e existe regulamentação para empresas de mídia brasileira. Então, assim, considera o Google uma empresa de mídia, considera o Twitter, o YouTube uma empresa de mídia e joga a legislação de empresas de mídia para eles que a gente vai ser mais feliz. Não dá para comparar o Google com alguma outra empresa, como o Facebook, por exemplo. Em termos de relações de agência de inteligência americana, o Google é único. O Facebook é muito parecido, mas a ambição do Google é maior. É uma integração de informação coletada das pessoas e comprou muitas empresas nos últimos anos. As pessoas dizem que o Google é inovador. O Android não foi criado pelo Google. O YouTube também não. O Google não tem sido bem sucedido em comprar empresas que coletam informações. O Google tem sido bem sucedido em comprar empresas que coletam informações. O Facebook não tem se concentrado nele mesmo. Cria ferramentas essencialmente para as pessoas obterem informações de seus amigos, suas atividades. Isso é de 2015, pode estar atualizado. Mas, como o governo americano não regula o monopólio dessa empresa, fica difícil competir e acaba se tornando boas amigas do governo. Então, é uma entrevista basicamente focada no Google, revela muito do que se pensava em 2015. Pode ser que essa opinião, não sei se a opinião dele mudou, porque ele está preso desde então, ele não tem muito acesso às informações, mas é um tema que a gente teria que discutir, tipo, o que as empresas fazem com as nossas informações e como a internet funciona e como a internet poderia funcionar bem melhor, né? Eu sempre advogo isso, né? Que, tipo, a internet poderia funcionar com mais protocolos, assim, tipo, eu tenho o meu site, eu publico o meu site onde eu quero, eu publico as minhas informações onde eu quero, eu consigo controlar as informações que eu consumo, né? No meu cafezinho esse vídeo vai sair amanhã, quinta-feira, dia 27, mas o cafezinho que eu gravei hoje eu tô gravando dia 26, no meu cafezinho de hoje, eu falei sobre soft skill. Uma das grandes coisas de soft skill é ter o controle da ansiedade. E as informações que a gente recebe, isso está nos meus cafezinhos de redes sociais, voltam lá e vejam, gera ansiedade na gente. Não ter controle do que a gente consome gera ansiedade. Eu espero que essa notícia tenha te ajudado, eu espero que minha leitura tenha te ajudado. Deixa um comentário aí, compartilha o que você pensa, muito obrigado. Se quiser indicar notícia, comenta aí, deixa o link aqui que a gente lê. Muito obrigado.